Estamos aqui para mais um episódio do podcast Impulse. Eu tô aqui hoje com o Dimas. Eu já vou passar para ele se apresentar, mas como eu disse para vocês, nesses primeiros episódios estão vindo pessoas que tiveram uma importância significativa na minha vida, pessoal, profissional, e o Dimas é uma dessas pessoas. Então, deixa ele se apresentar. Valeu pela presença. Valeu pela presença. Depois eu falo a minha versão da história. Seja bem-vindo, Dimas. Obrigado, Quem Rafael. é o Dimas? Isso é uma pergunta muito interessante e profunda, né? Mas primeiro eu gostaria de agradecer o convite, parabenizá-lo por esse projeto. Estou acompanhando e é super legal. A gente comentava um pouco aqui, né, no offline sobre a necessidade de transbordar, ajudar as pessoas, contribuir de alguma forma. E é tão legal quando você encontra uma pessoa que você teve alguma participação na vida dela, algum episódio marcante, etc. E você encontra a pessoa depois e acaba retomando esses assuntos, etc. Então é um prazer estar aqui. Eu sou o Dimas Tafelli, advogado há quase 20 anos já. Eu sou empresário também. Tenho uma série de iniciativas aí no mundo do empreendedorismo. Aprendi muita coisa na minha profissão, estando em vários lados da mesa, vamos dizer assim. E hoje a gente também tem algumas iniciativas educacionais também para ajudar as pessoas, ajudar os advogados, ajudar contadores. E vamos trocar uma ideia aqui, bater um papo. Sempre uma honra falar contigo. Show de bola. Mas você também é esportista, né? Né? Ex-atleta. A vida inteira eu já joguei basquete. Ainda agora eu vou entrar no campeonato de veterano novamente, mas assim, a idade vai pesando um pouquinho, né? Mas a gente consegue bater uma bolinha ainda. Cuidar da saúde é importante para alta performance, independentemente de esporte, né? A gente tem que cuidar da saúde, cuidar da alimentação. Se quiser ter uma longevidade nessa terra aqui, com menos sofrimento, a gente tem que se cuidar também. Então, não posso falar que sou esportista, mas sou um aspirante, ainda continuo aspirante. Não, mas assim, a gente vai ficando mais velho, as pessoas do time vão ficando mais velho também, dos outros times também, então o jogo continua sendo bacana. O legal é quando você olha para a galera do time e você fala, bom, diante desse contexto aqui, eu tô até que bem. Mas sim. Lembro que eu já te encontrei também, uma época que eu tava andando bastante de bicicleta. Sim. Te encontrei também indo para uma das trilhas, alguma coisa assim. Você continua andando? Continua. Ou não? A gente tem um privilégio aqui, né, na nossa cidade de ter uma vegetação e um relevo legal para bike. Então tem muita trilha bacana aqui. Continua andando. Na pandemia isso foi muito, né, era o único esporte que dá para você fazer, né, ao ar livre assim, e tal. Então isso foi muito legal, continua andando e bike é muito bacana, muito bacana. Curioso, eu comecei a andar na pandemia mesmo. Foi o período que eu mais andei, foi lá, corria e andava de bicicleta. Sim. Quando estava descansando da corrida, andava de bicicleta. Sim. Que massa. Dimas, a gente se conheceu num contexto de trabalho, né? Trabalhava numa empresa e talvez você que está aqui assistindo a gente está cansado de receber ligação de telemarketing, de e-mail que você não se cadastrou, telefone que você não tem noção de como eles chegaram no seu número. E alguns anos atrás, começou um negócio chamado LGPD no Brasil. Legal. E no lugar que eu trabalhava antes, eu acabei ficando responsável por essa parte, né? E o Dimas foi o profissional, né, que acabou nos assessorando lá na época, assessorando a empresa, para poder trazer toda essa questão de legislação, de procedimentos, tudo. Mas, assim, Dimas, minha visão aqui não mais como DPO de empresa, tudo, mas como um ser que vive no Brasil. Tá difícil essa lei aí, hein? O que eu recebo de ligação todo dia, o minha custo nossa. Brasil. Legal. Mas, Rafael, só fazer uma observação antes. Na verdade, eu te conheço de professor. Você Sim. deu aula, acho que interativo, objetivo, alguma coisa assim? Interativo. Eu lembro de ti de lá, na verdade. Mas você chegou a estudar na época que eu dei aula? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Olha só. Não sei se você tá tão velho assim, né? Talvez não. Eu tô com 46. Não, então não sei. 46, mas eu comecei a dar aula em 99. Então eu dei aula de 99. Acho que foi mais ou menos na época que eu fiz o colegial. É isso. Logo depois que você terminou a graduação, as coisas já começou a dar aula. Comecei durante. Comecei durante. Eu estava no terceiro ano e demorei uns anos para começar a dar aula, porque a escola que eu tinha estudado me chamou 2 vezes antes para eu começar a dar aula e eu não fui. Aí precisava de dinheiro na época, né? Queria começar a trabalhar, tinha 19 para 20 anos, falei, vou dar aula. Eu lembro de ser dessa época, cara. É isso, cara, não sabia. Esse fato é novo, não é É. sacanagem. Ele nunca tinha falado isso daí. Lembro de ser dessa época aí. Mundo Legal. pequeno.
Você Mas legal, estudou no Interativo? Estudei no Interativo, ali na Cussi Júnior. Que Ali, lá legal. embaixo, lá. Estamos pertinho da Foi onde uma foi. época boa, uma época boa. Que legal, cara. Mundo pequeno legal. mesmo. Então, mas vamos lá, questão da LGPD. Cara, eu tenho uma empresa que presta serviços nesse tipo de projeto. Realmente foi uma sacudida, tanto em relação ao mercado propriamente dito, quanto em relação ao amadurecimento do Brasil, das empresas, dos consumidores em relação a isso. Como bons brasileiros, né, a gente importou esse tipo de diretriz de uma tendência mundial. Então, isso daí não é exclusividade no Brasil. Agora, aqui no Brasil, as coisas funcionam num ritmo diferente, como você mencionou. Verdade, essas ligações, essa forma de tratamento dos dados pessoais, né, aqui no Brasil, ela realmente vai em outra velocidade. E para o público entender também, o que é dado pessoal? É tudo aquilo que pode identificar a gente como pessoa, como CPF, como RG. Então, aquele conjunto de informações que pode nos identificar. Então, é claro, nome, RG, CPF, é evidente, mas e-mail, muitas vezes o número do telefone, pinceladas de informações que podem gerar, pinceladas de dados, melhor dizendo, que podem gerar uma espécie de informação. Então, essa legislação, ela veio mesmo para tentar, de alguma forma, padronizar o que já no mundo vem se combatendo e trazer isso aqui no Brasil. Então, como você falou, uma legislação antiga, é mesmo, desde 2018. Agora, ela teve problemas com regulamentação, ela enfrentou também uma pandemia aí, e até hoje o sistema de tratamento de dados pessoais no Brasil costuma ainda enfrentar desafios para amadurecer. Isso significa que a gente não precisa cumprir a lei? Não. Isso significa que as empresas não precisam ficar atentas a isso? Também não. Mas é claro que isso deu sim uma desarrefecida, saiu um pouco do foco, porque chegou em um momento também, especialmente no auge da pandemia, você tinha empresa, e aí a gente tem escritório de advocacia, tem muitos clientes empresários, etc., que o cara tinha que colocar na balança. O que eu faço? Conformidade fiscal, conformidade tributária, conformidade com legislação trabalhista e LGPD. Né? Pagar fornecedor ou fazer um projeto de compliance para implementar. Não tem nem dúvida. As empresas continuam até hoje, mesmo após a pandemia, lutando para sobreviver. Sim. Quando você traz um diploma legislativo, uma lei, e coloca essa lei como uma nova exigência para todo tipo de pessoa, então pessoas físicas que utilizam dados pessoais, ou aquelas empresas que trabalham de alguma forma com os dados pessoais, e toda empresa manipula o dado pessoal, você encarece o funcionamento da empresa. Então, isso daí realmente teve uma resistência de mercadológico, mas, por outro lado, é uma tendência mundial, e o Brasil não pode ficar fora disso. E é um assunto extremamente importante, e vou te explicar também sem falar juridiquês. Uhum. A Constituição Federal, que todo mundo conhece, etc., ela é uma legislação que traz principiológica, vamos colocar assim. Ela coloca lá o que nós temos que seguir de uma maneira geral. E o direito à privacidade foi elevado à categoria de direito fundamental. Sim. Direito e garantias fundamentais. Então, dentro da Constituição, você tem coisas que têm mais valor, vamos colocar assim. O direito à privacidade está lá, foi colocado lá. E, se você pensar que a manipulação de dados, o direito à expectativa de privacidade, o direito à privacidade, intimidade, etc., ele pode, né, eventualmente, manipular a opinião das pessoas, etc., Sim. é muito importante isso. Então, ainda que a gente tenha, de fato, concordo contigo, estou no mercado, sei disso, a gente tem empresa, tem projeto rolando, etc., mas eu entendo que isso é uma questão tortuosa para se trabalhar, mas, por outro lado, ela é uma questão super importante também, porque é uma questão que afeta a eventual manipulação de informações, de questões, né? Você falou, eu recebo ligação, mas caramba, por que eu recebo ligação? Porque provavelmente você fez um cadastro trocentos anos atrás que você nem lembra, essa informação foi trocada, vendida, compartilhada, Sim. e você continua recebendo aquele tipo de nível de acesso à informação. Então, é um conflito de direitos muito relevante e a gente enfrenta isso e vai continuar assim, na E verdade. tem informações que aparecem até de setores públicos, de órgãos públicos, documentos que a gente protocola, tudo. O contrato social, por exemplo. Pois é um documento que, na essência, o contrato social da empresa ele é público. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem todas as informações lá disponíveis na JUSCESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, você tem essa necessidade de transparência.
Por outro lado, você tem a utilização indevida desses mesmos dados que estão Sim. na transparência, ou seja, brasileiro. Né? O brasileiro. E a gente achou, na verdade, que iriam existir algumas decisões judiciais que poderiam ser educativas. Algumas realmente condenaram algumas empresas por utilização indevida dessas informações e dados pessoais, mas a grande maioria não teve o dano que se esperava e para que esse dano fosse indenizado. E aí, no Brasil, as coisas só funcionam quando você tem um caráter pedagógico e punitivo muitas vezes, né? Infelizmente. Mas, como eu mencionei no início, a lei existe, ela está aí para ser respeitada, bem ou mal, a depender do nível de negócios que a sua empresa faz, a depender do nível de maturidade, a depender do nível de fornecedores, clientes, etc. Essa, de fato, é uma exigência que tem que ser cumprida. Ou seja, mostrar que existe um projeto rodando, já implementado, melhor dizendo, que existem os documentos obrigatórios pela legislação, senão você não vai fazer negócio, vai sair do mercado, entendeu? Agora, para o grosso, para a massa, aí realmente é uma coisa meio, que é isso? Não tem... Existe um amadurecimento da lei, dos processos, tudo. Agora, como você está aqui vendo, o Dimas é um excelente profissional e está alinhado com os objetivos do nosso podcast, que é trazer pessoas para terem conversas que te ajude no caminho de quem quer se desenvolver como pessoa, como profissional e como líder, iluminar o seu caminho. E é justamente essa habilidade do Dimas de conseguir explicar as questões do mundo jurídico de uma forma, né, com palavras que qualquer pessoa consegue entender, isso faz com que seja muito mais fácil, muito mais rápido entender esses desafios. Quando a gente está do lado da empresa e a gente não vem do setor jurídico, né, é um desafio. Sim. Você entrar numa conversa com o advogado, muitas vezes, e você precisa de um tradutor, porque é tanta norma, é tanto termo, e às vezes um desejo de colocar medo na outra pessoa, e as conversas com o Dimas são sempre assim. É engraçado, é isso mesmo. Deixa eu fazer um adendo em relação a isso, que você deve ter tido a experiência de sentar na mesa com um advogado e onde a referência dele para tentar, entre aspas, te vender alguma coisa, ou te seduzir, ou te colocar medo, é ter um linguajar rebuscado, uma coisa que, não, pesado, não entendi nada que esse cara falou, que esse advogado falou, mas muitas vezes isso é proposital. Mas daí eu tenho que fazer uma crítica também. A nossa formação de direito no Brasil, ela incentiva isso, cara. Então você vai na faculdade, nossa, o professor que fala mais difícil, você tem a falsa percepção que ele é o cara mais brilhante, mais bem sucedido e etc. Mas, na verdade isso daí é uma falácia. E aí, assim, falando aqui sobre liderança né, puxando por esse lado, eu entendo, e assim, cada vez mais claro, que a habilidade de comunicação, ela é muito mais importante do que o meu próprio conhecimento. Porque se eu tenho um baita conhecimento jurídico, vamos colocar a minha área, né? Nossa, tem uma situação super complexa aqui, eu preciso falar para o cliente, etc. Mas eu não consigo traduzir isso para a linguagem do empresário ou mostrar para ele quais são os reflexos práticos. Cara, eu falhei. E aí eu entendi isso já há algum tempo, assim. E aí, tanto que tem muitos clientes que interagem comigo nesse aspecto e falam, puta, legal que você fala a mesma língua e tal. E a gente tem que ter essa habilidade de comunicação para falar com os nossos colaboradores, com profissionais, com parceiros, porque caso contrário, você está se colocando num status de inacessível, de pessoa super cool, tá? Tem especialização, tem mestrado, tem doutorado, tem o que for, mas quando na verdade você tem que atingir aquela pessoa, interlocutora ali da sua conversa, né? Então isso vale tanto em relação ao seu cliente final, principalmente também em relação ao seu liderado, vamos colocar assim, ao seu colaborador, porque caso contrário fica uma informação que, pô, sem... O princípio da comunicação, né? O sucesso da comunicação é quando o outro entende. Exatamente. Se a outra pessoa não entendeu o que você está falando, falhou a comunicação. Falhou. Acabou, não tem. Então, assim, o líder, você que está aqui assistindo, que quer se desenvolver, que pensa em se desenvolver como líder, é a linguagem da sua equipe. Exatamente. É a linguagem do seu cliente, não é a sua linguagem. Quando a gente entende que ser líder é muito mais em relação aos outros do que a gente, muda a nossa perspectiva. Tem a questão de servir as pessoas, tem a questão de dar o exemplo e, essencial, coloca aí top 3 do que você precisa se desenvolver para crescer na carreira. Comunicação, sem dúvida. É fato, isso é muito interessante. E aí, é o que você falou,
o destinatário da nossa mensagem é a pessoa que efetivamente importa. Então, se essa pessoa não está entendendo o que você está falando, você está falhando na comunicação, você está falhando na implementação de uma cultura. Se você não dá o exemplo, etc. Uma vez eu vi uma história super interessante, assim, vou aplicar ela para esse caso. Mas assim, ó, o cara falou assim, não, por que eu tenho que dirigir devagar? Eu corro mesmo, mas eu nunca bati, eu não sou multado porque eu sou ligado e tal, eu ando na velocidade que eu quero, que o meu carro é potente, papapá. Daí eu conversando assim com ele, mas quem que tá do seu lado nesse momento que você dirige? Ah, minha esposa. Então, e a sua esposa com essa questão de você dirigir rápido e ficar sendo uma direção assim ofensiva e tal? Ela fica insegura, ela fica assim no carro, ela vai e tal. Mas eu nunca bati, né? Mas ela fica insegura. Aí o raciocínio que eu tô fazendo é o seguinte: se a pessoa que mais importa para você, que é a sua esposa, ela tá se sentindo insegura com você dirigindo, ainda que você não tenha tomado nenhuma multa, ainda que você não tenha batido o carro, sofrido nenhum acidente, você está falhando. Sim. Esse é o ponto, daí aplicando para nossa comunicação ainda que eu ache que falar difícil é bonito, ainda que eu use o termo em latim, ainda que eu seja um excelente na minha concepção orador, se o meu colaborador não está percebendo essa mensagem, não está adotando a cultura, eu não coloquei para ele o que a empresa quer dele, o que a empresa pode dar para ele, o que a empresa espera dele e quais são as contrapartidas em relação a isso, eu estou falhando na comunicação. Sim. Falhando na comunicação, falhando no exemplo, falhando. E aí eu sempre falo lá no escritório também que a gente eu faço alguns projetos de partnership para empresas. E aí também para escritórios de advocacia. Olha só, o escritório de advocacia contrata o meu escritório para que a gente desenvolva programa de partnership para ele. Ou seja, aquela pessoa que vai evoluir na carreira, certo? Vai virar sócio? Vai virar sócio, por escritório? exemplo. Você cria uma escala ali de KPIs, né, indicadores de performance para o escritório adotar, para poder metrificar se aquela pessoa pode ou não pode, deve ou não deve, merece ou não merece ganhar mais, alçar a posição de sócio de serviço, alçar a posição de sócio patrimonial, enfim, uma série de questões que são ligadas também às empresas, né? Não só no escritório de advocacia. Daí uma das coisas que eu falo é o seguinte: o maior ativo do seu escritório desce o elevador e vai embora todos os dias. Ou seja, se a gente não entender que a maratona de liderança, ela envolve necessariamente pessoas e necessariamente a gente tem que saber abordar essas pessoas, conversar com essas pessoas, transmitir a nossa mensagem para essas pessoas, a gente está falhando. Sim. Né? É lógico, você tem, mas a minha empresa é de tecnologia, mas a minha empresa utiliza API com inteligência artificial, eu tenho pouquíssimos colaboradores, beleza, mas no final do dia você vai ter gente, você vai ter um ativo que você precisa liderar. E essa liderança, ela necessariamente vai passar pela sua habilidade comunicacional e a sua habilidade de dar exemplo para implantar uma cultura ali dentro. Caso contrário, você tem assim, você é incipiente, você vai poder achar que você faz isso, achar que você faz aquilo, achar... E eu também sempre brinco uma coisa, Rafael. Eu tenho 3 especializações e um mestrado na Universidade de São Paulo. Meu cliente nunca perguntou isso para mim. Nunca. Não estou desprezando a formação acadêmica, não é nada disso, de forma alguma. Tem o seu valor, tem a sua relevância. Mas o meu cliente gosta, muitas vezes, muito mais de mim, porque eu consigo mostrar para ele de uma forma transparente, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Você vai passar por isso daqui, mas vai acontecer isso. Se você deixar de pagar tributo, você vai ter uma dor de barriga assim, assim, assado. Se tiver um problema com o seu sócio, praticamente falando, você vai enfrentar um problema assim, assim, assado, os reflexos vão ser esse, esse, esse. Essa linguagem, ela tem muito mais valor para esse aspecto do que uma formação, título, quadrinho na parede. Então, isso é uma habilidade assim que, cara, se você tem problema com comunicação, você tem que enfrentar esse trem. É que o problema com a comunicação, ela afeta diretamente uma coisa que é essencial para tudo isso que o Dimas falou, que é a construção de confiança. As relações de negócio, as relações de troca que existem no mundo, e o trabalho é uma troca, a família, de certa forma, é uma troca. Todas essas relações, elas dependem de confiança. Exatamente. Então, a comunicação, ela ajuda muito nessa construção. Né? Então, a comunicação, não só o de falar, mas também o de ouvir. Sim. Porque não adianta a gente ser um ótimo orador. Exatamente. E a pessoa senta na nossa frente
e você não consegue escutar ela. É. Você até pode cumprir bem aquela etapa da comunicação, mas para essa construção de ativos que o Dimas está falando, de você construir um negócio que, essencialmente, qualquer negócio hoje, ele depende de pessoas. Né? Raros são os negócios que não dependem. Então, para você ter as pessoas, a gente usa o exemplo, né, de remando no mesmo barco, remando para o mesmo lugar, elas precisam acreditar para onde você quer ir. É a tal da escuta ativa, né? Você sentar e querer verdadeiramente entender a pessoa. É claro que a gente, como gestor, como, né, líder, você tem que entender em que nível você faz isso dentro de hierarquia, dentro das funções das pessoas dentro da operação. Existem aquelas pessoas que vão ter aquela função, existem aquelas pessoas que podem entregar muito mais, e você tem que criar uma forma das pessoas entenderem vestir a camisa e para elas poderem evoluir dentro da empresa, poderem ganhar mais e também entregar mais, é evidente isso. Então, essa diferenciação é importante, mas a escuta ativa, cara, já tive várias experiências em relação a isso. Pessoas que, inclusive, eu mencionei, né, a questão de formação da advocacia e tal. Isso é muito comum, inclusive, quando você senta para negociar com o advogado quer vociferar. Ele quer, às vezes até para mostrar para o cliente dele que está do lado dele, falar um monte de coisa e tal, quando na verdade, fala, cara, nós estamos tentando aqui negociar. O espírito da negociação, o espírito de um exemplo de um líder é você saber se comunicar, mas, como você bem falou, parte dessa comunicação, ela tem que ter uma escuta ativa. Você precisa entender, até estratégico isso. Sim. Você deixa a pessoa muito mais falar para você entender qual que é o espírito dela, para que aí você consiga colocar as cartas e os pingos nos is ali para evoluir no que você está querendo fazer. Então, é fato, cara. Uma coisa que a gente sempre... a gente tem um monte de aluno e tal, a gente tem clientes, etc. E eu sempre coloco, olha, a comunicação é uma habilidade que a gente precisa fazer. Então, vamos criar uma forma de ter uma comunicação estratégica para o fim que a gente quer. Inclusive para negociações de alto valor. A gente trabalha no escritório com fusões e aquisições de empresa. Nossa! Pensa numa coisa que você tem que ter. Comunicação e estômago, né? Estômago também você tem que ter, porque o cara tá querendo comprar a sua empresa, ele vai geralmente colocar o valor lá embaixo, você tem que ter um sangue frio ali, um estômago, mas você também tem que ter uma interlocução inteligente e estratégica para troca de informações, para você conseguir valorizar o seu ativo. Então, veja, essa habilidade, comunicação, ela tá tanto em relação aos nossos liderados, quanto em relação aos nossos parceiros estratégicos, quanto aos nossos clientes finais, quanto a empresas que estão negociando entre si. Até na nossa família. Até na vida pessoal. Na vida pessoal, exatamente. Porque a habilidade de ouvir cônjuge, a habilidade de ouvir os filhos, porque não é porque você é pai ou mãe que você só tem que falar, você tem que conversar, você tem que ouvir as pessoas para poder entender qual é o contexto e aí poder tomar as melhores decisões. E a questão espiritual também, né? Para quem acredita, para você ouvir, você tem que se esvaziar. Sim. Então, em relação às pessoas propriamente dita, é isso mesmo também. Você se esvazia, ouve com atenção, e aí, ainda que você não concorde, você tem que ouvir um ponto de vista e tal. Então é fato. Isso é muito legal. Legal que a gente entrou nesse assunto. Não tá combinado, viu, gente? Não tá combinado, a gente entrou nesse assunto, mas é uma skill, assim, para falar um termo da moda que eu acho que é essencial mesmo. Você falou de um tema aqui que a gente acabou não abordando ainda nos outros episódios, que é negociação. Então, minha forma de ver negociação é assim: eu tenho aqui uma pessoa e eu tenho aqui outra. Tá? Essa pessoa consegue vir até aqui e essa pessoa consegue vir até aqui. A grande habilidade é encontrar essa zona do meio que funciona para os dois. Exatamente. Então, um vai ceder um pouco, o outro vai ceder um pouco e você vai encontrar aquele espaço que atende ao mínimo, vamos colocar assim, de olha, isso aqui é o mínimo que eu preciso para aceitar isso. Esse aqui é o mínimo que eu preciso para aceitar isso. Encontrar essa zona do meio que funciona para os dois, porque isso vale para você trabalhando em algum lugar, isso vale para as relações comerciais. Fato. Esse negócio de um ganhar e o outro perder... Não existe. Não existe. Aí você nem senta para negociar, porque se a premissa for eu ganhar tudo que eu quero, aí nem vamos conversar. Não é negociação. Não é negociação. Mas o ponto, Dimas, assim, em termos de mercado, quando a gente está no mercado e a gente vê muito isso, é assim, eu até posso fechar uma venda desse jeito, mas na hora que a pessoa perceber que só eu tive vantagem naquela negociação, ela não fecha mais. Não fecha mais. Você não vai fidelizar o seu cliente, você não vai fazer novos negócios com esse mesmo cliente e de alguma forma você vai afastar
eventualmente, bons negócios que você pode fazer. É o espírito, nesse sentido, é o espírito de uma negociação, realmente. Você também estar disposto a ceder. E no final das contas, cara, eu que lido assim com bastante, muitas negociações empresariais, empresa com empresa, por exemplo, é engraçado isso, porque o CNPJ, né, a empresa propriamente dita, é uma ficção jurídica que foi criada para o capitalismo, para o sistema de capital, para as coisas girarem, para criar juridicamente uma distinção entre o patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa física, da pessoa jurídica, melhor dizendo. Mas atrás de uma pessoa jurídica sempre vai existir uma pessoa física. Então, no final das contas, cara, tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre habilidade comunicacional, de como você vai criar uma visão privilegiada na cabeça da outra pessoa, seja em qualquer nível. Você liderando, você negociando empresas, você, enfim, precisando de um favor, precisando de um quebra-galho, ou qualquer coisa. Você tem que, de alguma forma, criar essa forma de penetrar na cabeça da pessoa de uma forma privilegiada, né? A verdade é essa. Cara, tá não sei se é na introdução, no primeiro capítulo do meu livro, exatamente isso. É Aham. o livro de liderança e é tudo sobre pessoas. É, As técnicas, elas sempre vão ajudar, sim, mas elas sempre vão ajudar depois que a gente consegue se conectar. exatamente. Sem conexão, É. cara, o impacto de uma técnica de produtividade, de gestão, disso, daquilo, cara, é mínimo. Sim. Comparando com o impacto que tem quando você consegue se conectar com o outro, com alguém da sua equipe, com o cliente, com o que quer que E seja. o que é bonito disso é assim, pessoas são diferentes. Então, você falou de atleta, né, e tal, né? Eu tive muita experiência com esporte coletivo, que é o basquete. Sim. Então, você tem aquele cara que se você chegar nele e falar, pô, vamos, não sei o que, você tá muito mole e tal, qual que é, pode ser o perfil do cara? Ele vai para baixo. E você tem aquele cara que quando você age da mesma forma, ele se chacoalha e fala, puta, eu vou assim. Então, qual que é a habilidade disso? Entender a peculiaridade de cada pessoa. Então, tem atleta, por exemplo, se eu chegar dessa forma, né, no time ali, etc. E aí, não estou falando de alto nível, não. Estou falando de vida normal, Sim, campeonato de do final de clube, semana, campeonato amador. Se você lidar com as pessoas da mesma forma que você acha que seria a melhor forma para lidar contigo, pode ser que você não atinja êxito nenhum nisso. O cara não vai vestir a camisa, o cara não vai correr mais, o cara não vai se esforçar mais, porque você abordou ele diferentemente. Então, trazendo isso para a realidade empresarial. A gente também tem que ter o perfil, o feeling de entender a melhor forma de abordar aquelas pessoas. É claro que dependendo do tamanho da companhia, dependendo do tamanho da empresa, você não vai conseguir fazer esse trabalho de formiguinha, mas você tem como criar escalas e níveis de decisão que você pode abrir mão de determinado assunto ou não, mas sempre tentando entender qual que é a peculiaridade daquela pessoa, qual é a forma que é melhor abordar ela para você incentivar ela, etc. E aí eu cunhei um termo aqui. Eu gosto muito das coisas do Augusto Cury. Se você sim, conhece, né? conheço. Para quem não conhece, é um médico. Eu acho que todo mundo conhece, né? Mas é um médico psiquiatra que é autor de vários livros. Eu tenho muita proximidade e eu posso chamar ele de mentor. É um privilégio chamar ele de mentor. E ele tem uma teoria que é a teoria da inteligência emocional. Hoje ele fala muito mais em gestão da emoção, que inclusive é um aperfeiçoamento disso, do que propriamente inteligência emocional. Mas aí eu aplicando toda essa história para negócios, eu falo, você tem que ter uma inteligência negocial. Por quê? Porque quando você senta para negociar, sei lá, o cara entrou com uma trabalhista contra você. Você vai ter que negociar com o advogado, ou as partes vão se falar e tal. Então não adianta só você ter estratégias e gatilhos de comunicação. Ah, eu vou falar isso para falar aquilo, né? Eu vou criar essa estratégia de esticar um pouco a corda aqui e tal. Mas isso também, no meu ambiente empresarial, e para quem é empresário aí está ouvindo, você tem que aplicar a técnica nessa parada. Então é uma mistura, na verdade, de inteligência emocional, inteligência emocional e gestão da emoção, com a técnica, porque você precisa entender se o seu telhado é de vidro ou não, Sim. se você tem respaldo contratual ou não, qual que é o entendimento jurisprudencial daquele assunto que te favorece ou te expõe. Então essa inteligência técnica, né, que eu chamo de mistura, né, de inteligência emocional com a técnica, inteligência negocial, que eu aplico nas minhas coisas.
Então, assim, eu não posso chegar assim, né? Parece aquele seriado Suits, não sei se você já ouviu falar, Sim. não sei se a galera conhece aí, mas é um seriado americano que fala de direitos. Então o cara chega, pá, e ele tem uma pastinha embaixo aqui do braço aqui que ele dá a cartada na hora certa. Pá, tá aqui. A vida, muitas vezes, não é daquela forma. Claro que você tem algumas coisas que você deixa, né, na manga para usar e etc. Mas a grande maioria das coisas da nossa vida não são assim. Sim. Então você tem que ter uma habilidade para conversar com a pessoa, para entender que você quer resolver também, a inteligência emocional, gestão da emoção. Mas também você não pode desconsiderar a questão técnica, contratual, de direito, qual que é o passivo que você tem em relação àquela Sim. medida que você está enfrentando. Daí por isso que eu chamo de inteligência negocial. Então toda vez hoje que eu sento numa rodada de negociação, que eu sento com o cliente, etc., eu já coloco, já programa a minha cabeça para isso. Olha, eu tenho que saber criar uma habilidade comunicacional importante com aquela pessoa, ela tem que efetivamente entender e olhar para mim e saber que eu quero realmente resolver aquele problema. Por outro lado, eu também coloco a questão técnica na mesa, porque, olha, tá bom, eu tenho uma fragilidade aqui, mas eu tenho um ponto forte aqui, e é melhor para nós não desgastarmos isso, levando isso eventualmente por uma decisão, por uma briga judicial, Sim. por um desgaste judicial. Então, colocamos esses fatores nessa negociação e vamos em frente. E eu costumo aplicar isso para todos os níveis. Ah, colaborador aplico. Negociação em nome de clientes aplico. Negociação com cliente também aplico para precificação de honorários, essas coisas assim. Então a gente tem que entender que o CNPJ sempre tem um CPF por lado e o CPF tem peculiaridades. Entendeu? É muito bacana É, isso. é legal. Tá percebendo quanto que, independente da profissão, da pessoa que senta aqui, é, tem muita coisa que é muito parecida no caminho de todos eles? Então, veja, a gente já recebeu a Bia, que trabalha com pré-vendas, a gente já recebeu o João, que trabalha com tecnologia, com programação, o Edgar, que hoje é consultor, mas já teve empresa, gestor, o Neto, que é um professor e um empresário, o Paulo, que é um gestor de empresas e empresário, mas é muito parecido o caminho que as pessoas passam para chegar no lugar delas. Então, aproveita essas oportunidades, aproveita as mensagens que eles estão trazendo para cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Legal. Dimas, hoje você está nessa posição, um profissional excelente, de sucesso, vamos colocar assim, mas você não nasceu desse jeito. Não, mas Então, não mesmo. foram vários altos e baixos ou jornadas. O Edgar até disse uma coisa aqui que eu gostei muito da analogia dele: a vida é uma subida. Legal. Né? Então, se você ficar parado, se você parar de se esforçar, você Vai cai. rolar, Você vai rolar para baixo. Legal. Então, assim, Vou adotar essa, Edgar, gostei. na sua jornada, o que você pode compartilhar com quem está nos assistindo? Legal. Desafios, né? Pontos de sofrimento até, mas que colaboraram com o seu desenvolvimento para você estar aqui hoje nessa posição que você está. Legal. Cara, uma coisa assim que eu sempre levei para mim é: eu nunca devo desistir dos meus sonhos. Sonhos são questões, aspirações, né? Não sonho de viajar na maionese, não é isso, mas desejos e tal. Eu não devo desistir disso, porque a gente tem que continuar sempre nessa subida aí, como o Edgar mencionou. A vida é isso aí mesmo. Os desafios que a gente tinha lá atrás não são os mesmos hoje. O nível de acesso às questões que a gente tem hoje não são as mesmas de ontem, em todos os aspectos: financeiro, material, experiência, espiritual, etc. A gente é um ser que está e deve continuar estando em evolução. Então eu sempre coloquei como premissa isso. Então aí eu tenho que honrar aqui a minha mãe, porque ela foi assim. Minha mãe infelizmente faleceu em 2006, mas ela foi uma batalhadora em todos os aspectos, tanto do ponto de vista profissional, pessoal, com problemas familiares. Ela nunca largou a coisa e sempre nos incentivou a trabalhar, nos incentivou a buscar as coisas que a gente desejava, etc. Então, eu comecei a minha carreira assim, profissional com 15 anos. Como? Meu primeiro emprego foi no McDonald's. Cara, e assim, engraçado, porque eu me orgulho pra caramba disso. E eu até hoje tenho 41 anos, isso faz muito tempo já. Eu entro no McDonald's, aquela sensação sensorial daquele cheiro me remete lá atrás ao meu primeiro emprego. Pô, mas McDonald's, né? Ganhava acho que R$ 4 por hora, uma coisa muito louca. Mas isso eu tinha 15 anos. O que eu aprendi lá?
que método e processo é o que faz a sua empresa funcionar, crescer. As coisas são tão malucas nesse aspecto na operação do McDonald's, e não estou fazendo jabá, não tem por que isso, porque é a maior rede de restaurantes do mundo, que se você adotar padrões, procedimentos padrão e método, processo, treinamento, as coisas vão. Pra você ter ideia lá, até a forma de colocar sal na batata é padronizada, velho. Então, beleza, você tá viajando. Não tô viajando. Joga isso para dentro da sua operação. Sim. O que você consegue criar de métodos e processos, sendo a sua operação escalável ou não, para você criar scripts que possam ser seguidos ou por você mesmo ou para quem você delegar. Então, a minha experiência profissional começou ali. E aí foi louco, porque dentro do McDonald's, que não foi aqui em Bauru, foi lá em São José do Rio Preto, eu sou de lá. Inclusive, quando a loja daqui de Bauru foi abrir, a galera de Bauru foi treinar lá em São José do Rio Preto. Treinar, assim, a operação legal. mesmo e tal. Então eu participava de tudo ali, consegui de alguma forma evoluir ali dentro e tal. Mas aí a vida foi caminhando, lógico, as coisas, né, como a gente falou, a vida vai subindo. E daí eu iniciei a faculdade de Direito aqui em Bauru, a gente mudou pra cá e etc. E aí é engraçado, porque dentro da carreira de advogado, assim, eu passei por várias etapas. E é legal isso, e também agradeço a Deus por isso. Por quê? Eu, quando me formei, durante a faculdade, eu precisei trabalhar, cara. E, assim, as pessoas olham para mim e falam, esse cara aí é berço de ouro. Não é, berço de ouro de educação, graças a Deus. De exemplo, meu pai, minha mãe e tudo mais. Mas, financeiramente falando, eu sempre tive que correr atrás. E também, graças a Deus por isso. Isso me forjou como uma pessoa melhor, um homem melhor, um profissional melhor. Então, durante a faculdade, olha que loucura, eu trabalhava como técnico de laboratório de anatomia. Uau. Eu acho que eu nunca te contei essa, né? Não, essa não. Várias novidades aqui. Então, comecei a carreira, né? Essa é a minha vida profissional. Atendente de McDonald's, chapa, caixa, etc. Entendi muito sobre processos, muito sobre gestão de pessoas, sobre hierarquia, etc. Depois eu vim para a faculdade, eu passei num concurso na oficial administrativa, eu era do Hospital Estadual, que estava abrindo ali, estava lá na época abrindo. E aí fiquei um tempo lá. Logo na sequência, eu estava no primeiro ou segundo ano de Direito, e essa história é boa também. Pode contar a história aqui, né? Pode, vontade. Vocês percebem que a vida não é uma reta, tá? Não é uma reta. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Se a sua vida tá assim, tá tudo bem. Tudo bem. Tenha calma, tá legal? Tenha calma, que as coisas vão ser ajeitadas. As coisas são assim mesmo. E eu mergulho nesse aspecto nisso, porque aí eu estava na faculdade de Direito. E aí a faculdade de Direito, para mim, ela foi assim, que faculdade que eu presto? Aquela dúvida de adolescente e tal. Direito traz muita oportunidade, né? Um leque e tal. Aí, beleza, fui fazer Direito. E aí eu tava no primeiro ano de faculdade de Direito, cara, eu sempre gostei de esporte, como você sabe. Eu acabei prestando Educação Física na Unesp. E aí passei. Aí falei, cacete, passei numa universidade pública, né? E agora, tal, já tô fazendo Direito, indo do primeiro pro segundo ano. Vou começar a fazer as duas. Aí comecei a fazer, já estava fazendo Direito no segundo ano e comecei a fazer Unesp, primeiro ano. E aí foi, um ano inteiro praticamente. Isso 2000? 2000. 2000? 2000, 2002, alguma coisa assim, Nossa, não me lembro agora. Caraca. Então é isso aí, aí comecei a fazer as duas. Mas a questão financeira pegou. Já pegava, mas pegou. Eu não tinha como pagar a faculdade de Direito de Bauru aqui. Então eu precisava trabalhar. A minha mãe não tinha condição de me sustentar, meu pai também não. Eu precisava correr atrás das minhas coisas. Eu tive que fazer uma opção. Qual foi a opção? Eu passei num concurso de oficial administrativo no hospital, ali, que estava abrindo aqui em Bauru na época, e aí eu abandonei o curso de Educação Física. Eu fiz um ano inteiro, passei nas disciplinas, tenho muitos amigos lá, inclusive, foi uma época boa, mas eu entendi que eu precisava caminhar para o outro lado. Então eu abandonei, passei no concurso de oficial administrativo, gente, ganhava R$400, era uma coisa assim, mas precisava para pagar a faculdade e tal. Daí o que aconteceu para eu chegar no técnico de laboratório? Eu tive contato com a anatomia lá no primeiro ano da Unesp. Educação Física. Aí o que aconteceu? Acho que um técnico lá afastou porque ia fazer o doutorado e tal, e abriu um concurso para ser técnico no laboratório de anatomia. E o salário era tipo 3, 4 vezes mais, era quase R$2.000. Na época isso era dinheiro. Cara, eu prestei, passei e aí comecei a trabalhar. Mas por que eu tô dizendo isso, assim? Para passar o recado. Eu posso falar assim, que eu sempre fui um camaleão. Sabe assim, um camaleão
no sentido assim empírico da coisa? Eu me adaptava ao ambiente que eu precisava. Porque eu não poderia me dar o luxo de falar, não, eu tenho que fazer um estágio de direito porque eu estou fazendo direito. Então, para minha formação, é melhor fazer o estágio de direito. Eu vou chegar lá. Mas na época, cara, era o que eu tinha. Então eu fui trabalhar, passei no concurso, fui trabalhar como técnico laboratório de anatomia. Praticamente falando, eu montava aulas de anatomia para a galera da educação física e para a galera da biologia. Não tinha nada a ver com direito. Mas, como eu já tinha esse espírito de camaleão, de alguma forma me adaptar ao ambiente por necessidade e tentar de alguma forma extrair o que eu precisava, porque eu estava em formação, eu tocava o barco. Não tinha problema, não. Metia a cara lá no formol lá e montava as aulas de anatomia e fazendo o curso de direito. E aí você fala, pô, mas o que tem a ver? Tem a ver com esse recado que o Rafael falou, que eu gostaria de reiterar aqui. A vida não é uma reta, realmente. A gente passa por dificuldade de todas as formas, cara. O que a gente tem que fazer é encarar. Sim. Eu encarei como camaleão. Eu me adaptava à necessidade ali. Eu lembro que eu falava assim, não, beleza, eu tô aqui me ferrando e tal, mas eu, graças a Deus, consigo pagar a minha faculdade. Eu estou num concurso público. Então, por um lado, também isso é bom para aquela realidade minha. Hoje eu vejo que foi importante, mas hoje eu não fui para essa área. E tá tudo bem para quem vai, Sim. certo? Para quem empreende, para quem tal. E aí foi. Eu fiquei 2 anos e pouco lá. Na ocasião, era um concurso temporário, né? Aí validou-se a possibilidade de fazer um concurso novo para me efetivar. Eu prestei, passei, aí eu tomei a decisão da minha vida daí. Não, pera lá, eu já estou aqui no 4º, indo para o 5º ano de Direito. Reta final do Reta curso. final. Eu já ganhava um pouquinho melhor nesse período, consegui guardar um dinheirinho. Uhum. Vou usar esse dinheirinho para me formar e aí vou fazer estágio. Então eu fiz estágio de Direito no último ano da faculdade só. Uau. No último, porque era a oportunidade que eu tinha. Aí passei nos concursos de estágios remunerados lá, fiz na Procuradoria do Estado, tenho bons amigos lá também, graças a Deus, e na Polícia Civil. Então foi experiência muito boa nesse aspecto para me forjar. Mas assim, o recado que eu queria deixar é, cara, camaleão, velho. Se você é empresário, tá enfrentando a situação lá, pô, funcionário, braço direito saiu, você vai ter que se adaptar, vai ter que passar por uma tempestadezinha ali até colocar outra pessoa, você dobrar o trabalho que você tem que fazer. A empresa é sua, você precisa estar à frente do trem, não pode deixar solto. Então, a vida foi me levando a ser esse espécie de camaleão. Dá para entender a percepção? Eu não tive opção para escolher ou não. Eu tinha que fazer, porque era isso. Quanto antes a pessoa conseguir absorver isso, entender isso, melhor para ela. Uhum. Então você que está aí começando a sua jornada, e principalmente as pessoas de gerações mais novas, acabam tendo uma dificuldade muito grande de passar por situações em que ela não gosta. Uhum. Tem uma palestra, vou deixar o link aqui, ela é velha assim, deve ter uns 15 anos, vou até ver de gravar ela de novo. Se puder, Paulo, anota num cantinho para eu gravar essa palestra. Aprender a gostar do que você faz para poder fazer o que você gosta. Pô, show de bola. É uma jornada disso. Tá? E nem sempre a gente tem a oportunidade de começar fazendo exatamente aquilo que a gente gosta. Sim. Às vezes a gente tem. É a minha história. Sabe o que eu tinha muito na época, assim? Cara, você não, diante da sua realidade de vida familiar, do que você quer, etc., você não tem espaço para autocomiseração. Traduzindo. Minha vida. Olhava pro lado meus amigos, todos com estrutura familiar, dinheiro, e tá tudo bem. Não é, não. Legal, mas legal, é a realidade deles, mas não era a minha realidade. Então, cara, não fica com autocomiseração, não. Poderia ser melhor, se tivesse dinheiro, se tivesse estrutura, cara, não tem. Meu amigo, autorresponsabilidade. É o que eu entendi muito mais claramente atualmente. Se a gente tem um desfluxo financeiro, se a gente tem uma barriga que não consegue controlar, se você tem um problema, muitas vezes, a grande maioria é por conta das suas próprias condutas. Então, autorresponsabilidade para todos os cenários da nossa vida. Se você ganha X, provavelmente é por conta de sua responsabilidade. Você ganha 10X, também é por conta de sua responsabilidade. Então, eu lá atrás, como novo, já entendia, falei, não, sem autocomiseração aqui, vou abraçar essa parada aqui, vou ser camaleão, e aí foi. E eu brinco também em relação a isso, porque, continuando assim na minha história, quando eu saí da faculdade, passei na OAB, beleza, o que eu vou fazer? Pô, agora preciso trabalhar. Poderia estudar para concurso? Não poderia.
não tinha estrutura financeira para parar, entre aspas, a minha vida e estudar para concurso. Então, eu tive que encarar a advocacia. E aí foi engraçado. Eu passei num processo seletivo, então eu iniciei a minha vida como advogado empregado, né, o CLT, dentro de uma indústria. E, cara, eu lembro claramente isso. O cara veio fazer entrevista assim, eu recém-formado. Olha, aqui nós temos uma carteira de administração, de cobrança, etc., de 13 milhões de reais. Era esse o número. Tinha 13 milhões de valor para cobrar de clientes inadimplentes. Você tem experiência com isso? A minha resposta: eu tenho experiência pra caramba com isso. Estudei muito na faculdade em relação a isso. Eu tava, tipo, 6 meses de formado. E a minha autoconfiança ali, de que, ó, preciso evoluir na minha vida, etc., me levou a passar nesse processo seletivo com 6 meses, sem experiência nenhuma na advocacia. E é engraçado que daí eu entrei nessa empresa, fiz um bom trabalho lá, mas às duras penas, porque, pô, não sabia nada praticamente falando. A advocacia, e na maioria das profissões é assim, né? Você tem uma realidade educacional e você tem uma realidade totalmente distinta na vida. A advocacia é É. assim também. Você É, até falou da faculdade, é, do linguajar difícil dos é, professores. Cara, esse é um buraco fundo é. que vale uma conversa aqui Só disso. só disso, É, porque não é só no direito, não é é. em tudo. Então você pega um curso de administração Uhum. que ele foca em formar pessoas para trabalhar na parte administrativa das empresas e não para ser empresários. E Exatamente. não para ser gestores, tudo. Então, assim, e tá tudo bem, mas nós não temos no Brasil uma educação, vai, 99,9%, Uhum. para formar geradores de negócio, para Sim, formar criadores de negócio que geram sim, emprego e tal. É tudo para você trabalhar em algum lugar. Então, exatamente. assim, eu vi desde cedo, o sonho da minha mãe era que eu fosse funcionário público. Era o sonho dela. Acho que a grande maioria, né? E eu Dessa era geração, né? um ótimo aluno. Eu era um ótimo aluno, tive a sorte, né, de passar em praticamente todas as provas que eu prestei de vestibular, Olimpíada, tudo. Então, assim, para ela, o sonho dela era, nossa, não, porque aí você vai ter estabilidade, tudo. E aquilo não encaixava comigo. Aham, E era a sensação de que tá nadando contra aham. a correnteza. É. Porque todo lugar que você olha não é a favor do empresário. Empresário, e eu até entendo a origem desse mito, né, de que o empresário é vilão, tudo. Uhum. Realmente, tivemos muitos empresários, e ainda tem, Sim. que foram escrotos, com perdão da palavra, mas, meu, para a realidade do Brasil, né, as pessoas, se você sair aí na rua, na frente da sua casa, da sua escola, de onde você tá, cara, quem tem um barzinho, quem tem um comércio, meu, esse cara tá lutando. É esse cara que sustenta, inclusive, a economia. É esse cara que Ah, sustenta. E assim, a teoria da administração é linda. Não misture o patrimônio pessoal com o da empresa. vai falar pro cara que é MEI ali do lado. Vai falar pro cara que é MEI, vai falar pro cara que tem como o nome dele como principal patrimônio da vida dele. Fala assim, pô, eu vou atrasar o salário da pessoa porque eu não faturei aqui. Cara, mistura uma coisa com a outra e depois pega de volta. É um grande trabalho para você separar isso depois, mas é possível, tá? A questão, e aí eu fico assim, puto da vida com os cursos de administração ou de gestão. Pô, a teoria é linda. A teoria é linda. Se eu tiver começando um negócio com 10 milhões de reais, Facinho. 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 Agora, esse negócio que a gente está dentro aqui começou, vai fazer 20 anos ano que vem. Cara, eu comecei com a televisão da minha casa. Eu trouxe a televisão da minha casa, porque a gente está dentro de uma unidade educacional à distância. Tá? Então, assim, a primeira unidade foi a TV da minha casa. Eu já morava sozinho, mas foi a minha TV, foi o meu computador, foi a minha escrivaninha. Era o Que MVP. foi. Eu consegui alugar uma sala no Interativo, nesse lugar que você estudou. Que massa. Eu aluguei uma sala lá, foi lá que começou essa empresa. Uhum. E, cara, foi isso. Eu trabalhava, o meu salário eu botava na empresa, contratava alguém para ficar no horário que eu não estava. Tinha sócios, os sócios foram saindo com o tempo. Mas é isso, cara. Começar com a grana, pô, é lindo. É lindo. Talvez os novos negócios que eu vou montar, eu comece com um caixa ali estruturado. Uma estrutura diferente. Cara, não é a realidade. Mas é aquela história do camaleão. Se a gente em todos os searas da vida for esperar o momento perfeito, o cenário perfeito, o ambiente perfeito, você não vai fazer nada. Não vai. Então você tem que de alguma forma se adequar. E aí, uma coisa que eu também levo para mim atualmente, assim, esse ambiente aqui é propício para isso, porque o que você pode fazer, que é gratuito,
você estar no ambiente correto para o fim que você deseja. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, estar com pessoas corretas para o fim que você almeja. Aquela história de não receber conselho de quem não chegou onde você quer. Então, a pessoa, isso. ainda que seja até parente, viu? A maioria das vezes os parentes são todos bem intencionados, etc. Mas se aquele parente ou aquela pessoa não atingiu a realidade que você quer, tanto do ponto de vista pessoal, profissional, financeiro, também esse conselho tem que ser relativizado. Você Sim. tem que procurar, assim como um camaleão, procurar os momentos de adequação, mas também, de alguma forma, se movimentar para achar o ambiente correto, achar as pessoas corretas para poder elevar o seu nível de maturidade empresarial, nível de conhecimento, etc., diante dessa realidade que forja muitas vezes o pessoal da graduação, uma realidade distante do que é na prática a coisa. Que foi o que eu mencionei que aconteceu comigo quando eu assumi o departamento jurídico lá dessa indústria e falei, cacete, nunca vi isso aqui, cara, que negócio é esse? Aí você tem que se movimentar para que as coisas continuem. Isso ainda na minha vida hoje, como empreendedor, como empresário, dono de escritório, dono de empresa, dono de aplicativo de mapeamento de oportunidade, inteligência artificial, uma série de iniciativas de professor que a gente tem, isso também continua a ser regra. Eu tenho que me movimentar. E o movimento faz parte da nossa evolução como pessoa, como profissional, como empresário, né? Então, isso é uma lição que eu tirei, assim, e continuo tirando. É isso. Você falou de família, né? Tomar cuidado com os conselhos. Aham. E é importante. E vou compartilhar uma situação minha aqui. A pessoa que eu mais converso, né, sobre negócio é o meu pai. Uhum. E quando eu vou montar um negócio novo, tudo, embora ele não entenda o que eu faço, e ele assiste todos os episódios inteiros, então um beijo, pai. Um abraço pro senhor aí também, hein? O filhão aqui. Eu aprendi a lidar com ele. Então, meu pai, a forma dele ver as coisas é o que pode dar errado. Ah, Então, tá. assim, por muito tempo, putz, isso era um banho de água fria. Você tinha uma ideia, ia lá e ele trazia 20 coisas que podia dar errado aquele negócio. Objeções. Com o tempo, eu fui entendendo que que eu podia usar isso a meu favor. Uhum. E não me desmotivar, mas checar quanto que eu já estava preparado para aquele novo negócio. Legal. Né? Então, entender essa questão de que, assim, dependendo do que você quer de orientação, de conselho, você precisa realmente pegar daquelas pessoas que já chegaram naquele lugar que você quer. Uhum. Agora, tem pessoas que não fazem aquilo ou que não chegaram naquele lugar, mas que eles podem ser conselheiros desde que você saiba usar aquela informação a seu favor. Então, olha, um alerta que não pensei em tal coisa. E se acontecer tal coisa? Beleza, vou trazer para o meu planejamento os cuidados. Uhum. Então, assim, mas é importante isso. O exemplo clássico aí de vídeo que você vai pedir dica de investimento para a pessoa que não investe. Que tem um patrimônio menor que o seu, por exemplo. Patrimônio menor que o seu. Então, assim, é complicado isso, né? Mas de uma forma geral, assim, eu penso, eu ouvi isso um tempo atrás e também continuo lidando muito bem com isso. A gente sempre tem que ter uma espécie de mentor na nossa vida, assim, uma referência. Vamos colocar mentor, porque às vezes mentor, né, mas uma referência, uma pessoa como referência, uma estrutura como referência, um escritório, uma empresa como referência. Então, em todos os níveis da nossa vida, você tem que estar olhando para algum lugar. Sim. Uma empresa que já teve mais sucesso que você, uma pessoa que tem mais referência, de alguma forma mais estrutura que você, olhar para cima. E daí, olha só que interessante. Isso você não deve perder. Eu, até hoje, tenho referências, mencionei aqui até o próprio Augusto, tenho outras, Augusto Cury, tem outras pessoas que eu entendo que são os meus mentores, meus exemplos, etc. Então, você tem sempre, em todos os níveis, você tem que procurar olhar para cima, você continuar subindo o sarrafo, subindo o nível. E aí, pensando numa estrutura assim de vida, etc., você também vai ter que olhar e aproveitar o que você usufruiu, o que você conquistou e etc., com as pessoas que estão ao seu lado. Então, quem está do seu lado? Do ponto de vista empresarial, seus colaboradores. Uhum. Então, esses caras, essas pessoas, esses sócios, todas as linhas, eles têm que estar usufruindo ou crescendo junto com você, olhando para o lado. Então, você olha para cima, a minha referência. Você olha para o lado, as pessoas que estão neste processo junto comigo vão continuar crescendo junto comigo. Aí também incluo familiares.
E às vezes o crescer num negócio, os colaboradores, é ajudar eles a saírem da sua empresa. Pode ser? Porque às vezes o teto dele ficar ali, e É, se você quer realmente o bem deles, é. meu, é isso. Eu vou compartilhar aqui uma novidade, Sim. nem tinha falado com você no café antes. A gente, em breve, vai começar a trabalhar a parte de micro franquia do nosso Ah, negócio. que legal. E Legal. as primeiras pessoas que vão ser convidadas para ter as unidades, aqueles que quiserem, são os nossos colaboradores. Que massa. Ah, e ele vai sair. É um Cara, ciclo. se a Pode ser gente um ciclo, na quer. verdade. Exatamente. É. Mas se a gente quer que as pessoas, se a gente acredita nas pessoas que convivem com a gente o dia todo, que Aham. dão sangue aqui, Aham. na hora de ter uma oportunidade, a gente vai dar para outros? Exatamente. Exatamente o exemplo, então, que eu tô falando. Olhar para uma referência, olhar para o lado e ver pessoas que estão junto contigo nesse processo. Se essa pessoa vai bater asa ou não, tá tudo bem. E aí, a terceira etapa é transbordar para quem, entre aspas, está abaixo de você. Isso, cara, isso foi um negócio assim muito louco, porque às vezes a gente tem dentro do mundo empresarial, às vezes a gente fala, não, eu não tenho nada para passar, ou eu não tenho nada para, sempre tem alguma coisa que você pode ajudar as outras pessoas. Em todos os aspectos. Você olha para cima, por exemplo, a realidade muito dos Estados Unidos em relação a isso, todas as pessoas têm um coach lá. Aqui no Brasil a coisa meio vulgarizou e tal, mas não quero nem entrar nisso, mas todas as pessoas têm uma referência. Grandes players têm uma referência, jogadores de basquete, Sim. o Obama tem. Então, esses caras olham para cima, olham para o lado dos desfrute e A gente acabou de transbordam o viver ensinamento. isso na Olimpíada. É. Profissionais que ganharam medalha, que se destacaram, que tinham coach Olha que louco. para o desempenho, para Performance. ajudar na performance deles. É uma profissão. Então, eu quis dizer, na verdade, essa estrutura assim, que hoje eu aplico no meu ambiente empresarial, no meu ecossistema de negócios, uma referência que eu consigo olhar para cima, essa referência ela pode mudar, você pode chegar até ela e ultrapassar ela, e as coisas vão evoluindo. As pessoas colaterais, vamos colocar assim, que você deve usufruir junto, dar oportunidades para elas, e também uma possibilidade de transbordar o seu conhecimento para as pessoas que eventualmente não estão ainda naquele estágio que você está, sabe? E o podcast seu aqui, Maratona de Sim. Liderança, eu enxergo exatamente como isso. Você tem uma bagagem empresarial, você traz convidados que têm bagagem de alguma forma empresarial ou de prestação de serviço, qualquer linha, e isso aqui é, na verdade, transbordar para que as pessoas possam extrair alguma coisa nesse aspecto. Então, essa visão, assim, dessas 3 etapas, cara, me deu uma chacoalhada, assim, do ponto de vista de, é isso aí mesmo que eu tenho que seguir. Não posso perder a referência, não posso achar que eu sou tal, que eu sei tudo, em hipótese alguma isso pode acontecer. Por outro lado, também não posso deixar de privilegiar quem está ao meu lado, e aí também passar a ter uma terceira etapa, que é transbordar conhecimento, transbordar ajuda, transbordar... Exemplo prático, tem casos lá no escritório que a gente faz pro bono. Sim. Pro bono, cara. Pro bono é de graça, eu não cobro nada. Sim. Por quê? Porque eu conheço aquela situação, não vou cobrar nada daquela pessoa, me condoo com aquilo e vou tentar ajudar ela do que eu posso. O que eu posso? Programa pro bono do escritório nosso. Determinados assuntos, não é para todo mundo, lógico, né? Mas são determinados assuntos, determinadas pessoas que a gente ajuda dessa forma, porque é uma forma de transbordar o que a gente, graças a Deus, com muito esforço, muita dedicação e sendo camaleão, Sim. conseguimos conquistar ao longo do tempo e tudo mais. A gente tem aqui também, aproveitar para compartilhar, nós temos o programa social da Maratona da Liderança. Legal. Para ONGs, OSCs, organizações da sociedade civil que têm uma causa, os diretores dessa organização, eles podem fazer o nosso curso de desenvolvimento de líderes de graça. Olha que legal. Porque é a nossa forma de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então, Sim. se essa ONG, se essa OSC, o que for, se ela conseguir causar mais impacto na comunidade que ela está, e o nosso curso, a nossa transformação, ajudar esses líderes a serem melhores e potencializar isso, nossa forma de ver que a gente contribuiu para... Localmente aquilo vai melhorar, Isso. regionalmente, aí você vai... Isso. É aquela história que a gente está tudo na mesma maré. Se a maré sobe... Todo mundo ganha. E Então, é engraçado... Não, perdão, pode falar. Não, então se você está vendo esse vídeo aqui e sabe de alguém que faz um projeto social bacana, pode encaminhar esse vídeo para a pessoa e aí você manda uma mensagem aqui para gente, manda pelo Instagram ou pelo site, o que for, faz chegar uma mensagem para gente que a gente vai colocar você numa turma nossa. Show de bola. Tá bom? Baita iniciativa. É aquela história que
eu sou diretor de uma escola, né, que é a FENT, que é Formação Executiva e Negócios Tributários, que faz parte desse transbordar. E aí, a gente tem hoje praticamente 500 alunos, né, todos advogados e contadores no Brasil todo e tal. E aí, eu recebi uma crítica uma vez, e é interessante. A pessoa falou assim: ah, cara, você é bobo? Ah, como assim? Porque a bandeira aí da sua escola é ensinar a prática. E você vai ensinar a prática para construir concorrentes seus. Aí eu falei, cara, que mentalidade de escassez, né? Uma mentalidade assim que você está longe, porque a informação, hoje, nós estamos na era da informação, sociedade da informação. A informação, ela está aí, ela está disponível. O que você faz é organizar a informação e colocar essa informação, disponibilizar essa informação, esses dados, essa informação técnica, prática, etc., para pessoas que querem atingir essa nova forma. Então, essa forma de transbordar é muito ligada a isso daí. O que, de alguma forma, a gente construiu na carreira, eu vou conseguir ajudar outras pessoas, é uma sensação maravilhosa quando você você encontra uma pessoa e fala, cara, aquela aula, aquele hack que você me deu, aquela forma de abordar o cliente, ou aquela forma de estruturar um contrato, ou aquela forma de me proteger com os meus sócios, etc., me ajudou pra caramba. A gente recebeu uma mensagem lá, especialmente a Thalita Hitz e a Aline Lins, que são as sócias, né, da empresa, etc., elas receberam uma mensagem, compartilharam comigo, de uma aluna que falou assim, eu não tinha condição nenhuma de comprar o curso, nenhuma, mas eu dei um jeito aqui, peguei cartão emprestado, etc., e eu consegui vender o meu primeiro projeto tributário, e com esse projeto eu vou pagar o curso, vai sobrar valor e eu vou dar uma nova guinada na minha carreira profissional. Olha isso. Cara, é uma loucura, é uma sensação maravilhosa. Agora, Dimas, mas isso também vocês não ganham dinheiro? É claro. E não tem problema Qual ganhar é o dinheiro com problema? relação a isso. Você tem que monetizar o seu É o conhecimento. que a gente estava falando no começo, né? É É, um ganha-ganha. ganha-ganha. Ganha-ganha, todo mundo ganha. Quem não deve ganhar dinheiro é quem engana as pessoas. Essa pessoa não Uhum. tem que ganhar dinheiro mesmo. Agora, quando você traz um resultado efetivamente falando, o nível do mercado sobe, a maturidade da sociedade sobe, as pessoas se desenvolvem, o país pode se tornar melhor. É uma pena que a gente não tem esse tipo de construção desde jovem, Sim. que é a crítica ao sistema educacional como um todo. Mas eu vejo que existem iniciativas gigantes, como a Maratona da Liderança, por exemplo, um exemplo, como a FENT, por exemplo, o nosso evento que é o Techs Day, também é um exemplo, que é uma forma de você trazer, falar, olha, o que a faculdade não te ensina, as skills que você não consegue entender do mercado tributário ou mercado societário, que é o nosso caso, eu vou te dar. E aí eu vou compartilhar contigo que você não consegue ter de informação em nenhum lugar. Então, essa sensação de você estar ajudando as pessoas, etc., cara, isso é muito legal. É É, muito legal. Que é é aquela muito bom. terceira etapa que eu mencionei. E tem um detalhe, né, também. Você forma líderes. Vou pegar o exemplo Fato. aqui. é, formar concorrentes, né? Que foi o que você trouxe. Cara, você está formando novos profissionais para o mercado, até para sua empresa. Uhum. Eu preciso citar aqui, assim, um dos lugares que eu mais me desenvolvi, até o autor desse livro aqui, Arthur Diniz, a empresa dele, tem aqui o do Marco Fabos também, que é um dos sócios, tem 2 livros ali dele, chama Crescimento a Empresa. Eles formam líderes, eles formam coaches, eles formam trainers, eles formam profissionais que vão para o mercado e concorrem com eles. Uhum. Só que, ao mesmo tempo em que eles estão formando profissionais para o mercado, eles têm a oportunidade de ver quem são os excelentes profissionais que eles estão formando e que muitas vezes passam a fazer parte do time deles. Top. Parceiros regionais. Então, assim, é isso. Não tem por que a gente guardar. Eu entendo a origem desse pensamento, é um pensamento que vem da época mais industrial, em que tudo era baseado no segredo e tal. Mas a gente está vivendo uma reserva de mercado. Uma reserva de mercado que é o compartilhar, é o colaborar. Assim, hoje, você como produtor de conteúdo, eu também como produtor, a gente participa de mentorias que muitas vezes a gente está vendendo para o mesmo público lá na ponta. Só que se eu consigo aprender com você, você consegue aprender comigo, e nós dois otimizamos os nossos processos. É isso. Para quê? É isso. Para que olhar só como competição as coisas? O mundo é muito maior do que isso. Eu sou bem crítico em relação a isso. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu falo, cara, você está em outra realidade, as coisas não são assim. O padrão de consumo das pessoas se modificou. As pessoas pesquisam as coisas de forma diferente. As pessoas consomem conteúdo, inclusive conteúdo educacional, de uma forma diferente.
Então, de alguma maneira, a gente, como profissional, tem que evoluir e se encaixar nessa história toda, porque isso aí não é nem o futuro, é o presente. É. E quem está fora desse tipo de compartilhamento de conhecimento, etc., meu, tende. É só você ver um exemplo grande. Tem muitas empresas multinacionais, muitas empresas grandes, etc., que elas têm iniciativas educacionais dentro da Sim, corporação. sim. Então, Inclusive, tem uma tendência, não vou lembrar agora a fonte disso, mas que em relação ao futuro, uhum, as grandes empresas vão ter que ter um braço educacional sim. em relação a como usa os produtos ou como É, usa o mercado, é, educar o mercado em relação é. ao seu próprio produto. Antes da gente seguir, tem duas frases em relação ao que você falou que me vem na cabeça. Uma mais corporativa, que é assim: não tem nenhuma empresa que é tão grande que não tenha o que aprender, Uhum. e nem uma que é tão pequena que não tenha o que Que ensinar. ensinar. Tá? Fato. E como pessoa, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é assim: a vida que você reclama é o sonho de alguém. Olha só, verdade. Legal. Então, assim, Baita hoje chacoalhão, né? é um baita chacoalhão, porque É. assim, todos nós temos desafios no dia a Todos. dia, todos. Você que está assistindo, eu, Dimas, o Paulo que está ali sentado hoje, cara, todos nós, a gente tem desafio. E aí entra naquele ponto que você falou, né? De qual que é a minha realidade, a minha É. autorresponsabilidade. A vida que você reclama É. é o sonho de alguém. Alguém queria estar ali vivendo É. exatamente aquilo. E muitas vezes você É. quis, alguns anos atrás, Sim. tá naquela posição. Só É. que cada posição É. tem as suas dores, os seus desafios, então. Em todos os níveis, a gente sempre vai enfrentar dificuldades, né? Níveis empresariais também. Então, você tem problemas de gestão de pessoas, por exemplo, que você não tinha quando você tinha 5 funcionários, 10 Exato. funcionários. A partir do momento que a coisa cresce, que os projetos aumentam, que o faturamento aumenta, você tem outro nível de percepção, com outros desafios, e aí essa necessidade de sempre aprender, de ser um camaleão, se adaptando às situações e encarando ali da melhor forma para se proteger, para continuar vivo, sobrevivendo, etc., é o que move, né? E é isso que eu fiz na minha carreira, assim, né? Eu comentei no início, depois a formação, depois entrei nessa indústria, e dali para frente também fui entendendo que as coisas precisavam evoluir, né? E passei por uma construção, assim, de, olha, você é advogado empregado agora. Eu era advogado, né? Voltando àquela história, eu era advogado lá dentro da empresa, assumi o jurídico interno, não podia ter processos fora daquilo lá. Daí depois eu fui para um escritório, dentro do escritório também tive uma espécie de evolução, mas daí em algum momento entendi que aquela forma de liderar não fazia mais sentido e tal, eu fui criando uma série de situações desagradáveis, e hoje eu estou na figura que eu, de alguma forma, fui forjado a estar. Porque para passar, de repente, para você assumir uma posição de gestor, de sócio patrimonial, de dono de empresas, etc., é importante também, para algumas situações, você ter um background, né? De, olha, beleza, todo lugar que a gente está, a gente sempre aprende coisas positivas, mas também é importante sempre aprender como não ser. Então, esse aprendizado de como não ser, ele também é super importante para você atuar na sua área, na sua evolução como pessoa, como profissional e etc. Então, é aquela história, camaleão. Deixa eu deixar uma palavra-chave para mim aqui, né, do ponto de vista de Acho que eu vou usar empresário. camaleão na thumb do seu vídeo. Pode Eu vou, usar. vou usar alguma coisa aqui, eu vou pensar alguma coisa com camaleão. Pode usar, porque isso para mim é muito claro, assim, eu olhando de um pouco mais de longe toda a minha história, cara, eu fui forjado a me adaptar às situações contra as quais eu não conseguia lidar de outra forma que não encaixando naquela realidade. E dependendo, se você tirar um retrato daquele momento da minha vida, é um retrato falso, porque aquela realidade não se reproduziu na minha vida. Então, muitas vezes você está enfrentando uma situação problemática com um funcionário, com um gestor, com gestão, ou com dificuldade financeira, devendo para banco, devendo para tributo, etc. Saiba que esse retrato não significa o que você é e a realidade onde você pode chegar. Isso que você tem que fazer: se movimentar, se adaptar, se adequar à sua realidade momentânea e enfrentar ela. Autorresponsabilidade. Sim. Enfrentar. Aí é engraçado isso, porque isso daqui se aplica tanto em relação à questão empresarial, quanto em relação emocional também. Sim. Como pessoa, etc. Você não pode deixar aquele pensamento negativo, aquela circunstância te levar mais para baixo. De Nossa. alguma forma, é ter a responsabilidade de encarar isso, pegar a rédea. Cara,
E aí, de novo, um desabafo aqui. Se eu olhar para mim, eu não contei tudo, mas se eu olhar para minha realidade pessoal, de vida, etc., cara, eu tinha tudo para ser um cara bosta. Desculpa o termo aí. Mas um cara que não tinha dado nada na vida, uma pessoa que de alguma forma ia estar envolvida com outras coisas negativas, etc., entendeu? Graças a muitos exemplos, esforços de pessoas que estavam próximas, etc., e também meu pessoal, Escolhas, né? Ali na hora de escolhas, ir por esse caminho, por aquele. as coisas evoluem, graças a Deus, de alguma forma que é importante a gente ter também. E aí, trazendo isso para a realidade empresarial, da mesma forma, cara. Beleza, tô devendo tributo aqui, mas tá bom, vamos pedalar, vamos entender, vamos fazer, vamos arrumar dinheiro em banco, vamos, enfim, enfrentar as coisas, porque a vida não é mole para ninguém, ué, não é? Se você ficar, não, você é um líder maravilhoso, mas também não vai ser mole para você, né? Então a gente tem que encarar isso daí com absoluta seriedade, intensidade e autorresponsabilidade, que é o Ser ponto. funcionário vai ter É, desafio, ser líder vai ser desafio, ser dono de empresa vai ter desafio. Você tem que é, escolher qual é a dor de cabeça que você quer ter. é, E vai ter momentos com mais dor de cabeça, momento com menos. Quando você tiver com muita dor de cabeça, toma uma aspirina, alguma é, coisa ali para dar uma aliviada e segue. e vai. Porque vai, É. vai. Não, A não minha é fácil. realidade também foi assim, falou, eu fui advogado empregado, depois advogado associado, depois sócio de serviço, depois eu virei dono de escritório, sócio patrimonial, meu nome está na parede. Então cada momento desse tem dificuldade. Não posso falar que um teve mais ou menos dificuldade. É a dificuldade do meu momento, da minha realidade, aquilo que eu tenho que encarar naquele momento. O empresário é a mesma coisa. Eu sou MEI, eu sou limitada, eu tenho um sócio, eu tenho 10 sócios, eu estou no Simples Nacional, agora eu vou estourar o limite do Simples Nacional, vou ter que mudar de regime. Nossa, que dor de cabeça. Meu contador não consegue me ajudar. Eu tenho que recolher mais tributo. Eu tenho que otimizar a minha carga tributária para ter um lucro maior, para ter uma receita maior. Cada momento ele vai trazer uma certa dificuldade. E essas dificuldades que vão fazer, se a gente enxergar estrategicamente e usar as habilidades que você muito bem passa aqui de liderança e etc., envolvendo nesse processo todo pessoas que precisam ser lideradas, você tende a evoluir. O que não pode fazer é parar. Você tem que se movimentar, tem que evoluir, tem que buscar conhecimento e etc. Mas aí até o que você está falando, a questão assim, você falou do exemplo dos mentores, né? Uhum. De você sempre buscar ter um mentor, alguém Sim, que seja uma referência para você daquilo que você quer se tornar, sim. com todo o respeito da honra ao que você é hoje. Mas é importante porque, senão é o exemplo da montanha, né? A vida é uma subida. A gente precisa querer ir para frente, não com pressa, nada, mas Uhum. ter um objetivo para estar em movimento. Sim. E aí a questão do ambiente. Cada um desses situações que você falou, tá no simples, vai estourar o limite. Como que faz? É buscar É. estar no ambiente correto, receber a influência correta, buscar as pessoas corretas para te orientar. Isso. O grande problema para mim é a pessoa ficar parada. Parada. Na vida É. pessoal, na vida profissional, é ficar ali parada, porque se eu tô parado, é, a não ser que venha alguma coisa ao meu encontro, que aí Uhum. não depende de mim, eu tenho que Sim. depender dos outros, Sim. eu vou estar sempre exposto às mesmas situações. É isso mesmo. Eu preciso dar um passo. Sim. Eu falo sempre nos vídeos aqui a questão da estrada. A gente pega a estrada, a gente não vê o final. Sim. Mas cada quilômetro que a gente anda, a gente está vendo novas oportunidades de seguir. E é isso. É um Você vai estar processo. em contato com novas pessoas, você vai estar em contato com novas situações, novas empresas. É isso. Tem que se movimentar. É. Fica parado. Esse é o ponto. Se adequar e se movimentar. Eu enxergo claramente essa importância do empresário. Eu que advogo para empresários, etc. A gente tem clientes que, na pandemia, se deixaram. Não que não seja justo, porque realmente foi uma tragédia mundial e Sim, etc., mas muitas empresas quebraram. Outras empresas, por outro lado, conseguiram enxergar oportunidades, se movimentaram e sim. ganharam mercado, saíram de crise, saíram de processos de recuperação judicial, porque conseguiram enxergar uma oportunidade mesmo naquele caos. Então é no caos que o amadurecimento vem, mas desde que você tenha um movimento, enxergar a necessidade de sair do lugar, estrategicamente tomar passo a passo, contar com pessoas junto contigo, com profissionais junto contigo, com mentores junto contigo e seguir. Esse é o É ponto. isso. É. É, é,
é isso que vai construindo, assim, às vezes você pode estar aqui olhando e imaginando que os grandes exemplos, os grandes profissionais, os seus mentores, os modelos que você tem, eles nasceram daquela forma e não. O que faz a gente chegar onde a gente chegou é um passo, depois outro, uma queda, o Uhum. levantar, e isso faz a gente avançar. É isso aí. Então, assim, você trouxe aqui vários desafios na sua jornada, né? É, tem muita coisa bacana nisso. Dimas, uma coisa que eu peço para as pessoas que estão aqui, né, falar para quem está nos assistindo, é imaginar que você pudesse mandar um recado para você mesmo, Ah, lá no início da sua carreira. legal. O que você diria para você no início da sua carreira, que serve para quem está ali no começo, no início da carreira, como pessoa física, como pessoa jurídica? Qual seria a sua mensagem para você? Legal. Cara, nunca me fizeram essa pergunta, mas é interessante e agradeço por ela. Como eu mencionei algumas histórias assim, eu acho que o recado seria: continue se movimentando e, dentro do possível, tome decisões mais rápidas. Eu sou uma pessoa que sempre gosto de mapear cenários. Então, vou tomar uma decisão, eu coloco uma folha de papel, uma decisão séria, evidentemente, né? Uma folha de papel, pontos negativos, pontos positivos. Isso é muito bom, porque eu enxergo todas as possibilidades e, na grande maioria das vezes, eu não sou pego de surpresa. Uhum. Por outro lado, tem uma questão negativa que é a demora nessa tomada de decisão. Então, se eu pudesse lá atrás, ou continue se movimentando, tá legal, mas tome as decisões um pouco mais rápido, porque você vai ter tempo de eventualmente corrigir se for necessário, mas também ter o benefício de tomar uma decisão que te impulsiona mais rapidamente, te coloca em outro patamar mais rapidamente. Eu falaria isso para mim mesmo. Que show de bola. Que show de bola. Hoje, Dimas, qual é a principal atuação sua hoje? Você falou ali de várias frentes, Aham, né? Quais são todas as suas frentes de atuação hoje? legal. A gente. Também para passar a mensagem que, assim, Aham, o mundo ideal em que a gente fica num quadradinho, ele não existe, ah, né? Do mesmo jeito que ele tem um monte, eu tenho um monte, o Paulo que está ali tem um monte. é. É isso, é isso. Cara, tem um princípio bíblico que fala que, para quem acredita ou não acredita, é um livro histórico que tá aí, né? Mas tem uma passagem que fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Na minha visão, e traduzindo, é assim: você tem que se movimentar para ter as coisas, que é mais ou menos a linha do que a gente está falando aqui, sabe? Então, diante de tudo isso e tal, eu entendi que eu preciso me movimentar. E me movimentar não é ser aquele advogado que está sentado lá na cadeira, todo bonito, uma cadeira bonitona assim e tal, e as coisas vão vir até mim. Eu preciso me movimentar. Para me movimentar, a gente criou uma série de iniciativas que a gente entende hoje que a gente tem um ecossistema de negócios mesmo, que inclusive se retroalimenta. Então, hoje, eu sou sócio de um escritório de advocacia. Como eu falei, tive essa experiência em vários níveis da advocacia. Hoje eu sou dono do meu escritório, a gente trabalha muito e na essência com direito tributário e direito empresarial. Eu sou sócio também de uma empresa de consultoria e recuperações de crédito tributário. Para quem não sabe o que é isso, provavelmente você é empresário, está pagando tributo, você está reclamando que está pagando tributo, e muitas vezes você está pagando mais tributo do que você deveria. Então, a gente tem um mapeamento, um relatório, inclusive com ferramentas próprias, tecnologia, etc., que a gente consegue mapear o que você eventualmente pagou errado de tributo. O que você deve fazer para eventualmente alterar o seu regime tributário e aperfeiçoar a sua operação. Então, eu sou sócio dessa consultoria. A gente tem também uma iniciativa educacional, que é a FENT, que é a Uhum. Formação Executiva em Negócios Tributários. As sócias, a Aline Lins e a Thalita Ritz, eu sou diretor dessa escola. Lá a gente tem praticamente 500 alunos, que são advogados e Que contadores de bacana. todo o Brasil. E aí é muito legal isso, porque quando a gente compartilha conhecimento, cara, você tem um reconhecimento e de alguma forma também, quando você ensina, você aprende, cara. Muito. Você aprende pra caramba. Primeiro, porque você se força a se expor, estudar e aprender. Segundo, que a devolutiva e a percepção das pessoas, que o nível é muito bom dos profissionais que estão lá dentro, te ensina pra caramba. Então, eu posso falar até que eu mais aprendo do que ensino.
Inclusive, na semana que vem, nós estamos gravando isso aqui em agosto, né? Na semana que vem, a gente vai ter o nosso primeiro programa presencial, que é uma imersão de 3 dias em São Paulo, para ensinar esses profissionais a fazer recuperação de crédito tributário e planejamento tributário. Que top. Então vai ser uma troca muito legal. Então eu falei do escritório, falei da consultoria, que tem esses projetos de compliance, projetos de recuperação de crédito tributário, falei da Fendt. A gente tem uma iniciativa também de tecnologia, que é o TechZap. Para quem quiser conhecer, digita aí techzap.com.br. É uma inteligência artificial, um software que a gente desenvolveu para mapeamento de oportunidade tributária. Então, você pega o CNPJ da empresa, pega o regime tributário da empresa e digita lá, coloca na consulta, o sistema vai fazer um cruzamento de informações e vai mostrar, ó, possivelmente você tem estas oportunidades tributárias aqui no âmbito judicial e estas oportunidades tributárias no âmbito administrativo. Olha A só. partir disso, você tem um baita portfólio para ou você internamente, como empresário, entender o que você deve fazer, ou você, como profissional da área do direito, apresentar aquelas possibilidades para o seu cliente, claramente, logicamente, validando com os documentos do cliente, contábeis, etc. Então, escritório, consultoria, projeto educacional, que é a Fendt, o aplicativo, e a gente também tem um evento anual, que é o Tax Day. A gente já fez, já estamos indo agora para a 5ª ou 6ª edição. Fizemos 2 edições no WTC em São Paulo. Uau. Foi um nível excelente, profissionais de alto renome, tanto do ponto de vista do governo mesmo, quem está trabalhando com a reforma tributária, quanto profissionais efetivamente estão envolvidos com isso. Na edição desse ano, que foi em abril, foi especificamente para falar sobre a reforma tributária. Para quem é empresário, já não está se preocupando com isso, deve colocar no radar aí, fazer um estudo diagnóstico para entender se você deve mudar a sua operação, deve mudar o seu regime tributário. De fato, isso daí é uma questão que vai chacoalhar o Brasil. A reforma tributária já começou. Ainda que exista um período de transição para regulamentação e etc., a gente não dá para falar assim, agora está valendo tudo novo, vou então me adaptar. Não. O empresário tem que fazer o dever de casa, entender como ele vai ser impactado. Algumas operações vão ser mais afetadas, outras menos, mas todas serão afetadas. Então, essa reforma tributária do consumo, não é reforma tributária da renda ainda, ela vai afetar, está afetando todo mundo. Então, essa edição do Tax Day, que foi em abril desse ano, ela abordou só a reforma tributária, foi super legal. Então, você falou, né, o que você tem? São todas essas iniciativas, a gente tem algumas ainda no forno, especialmente para a educação de empresários. É um outro foco, um viés que a gente está criando agora, que está super legal. O que é educar empresário? Eu vou mostrar para ele quais são as implicações de decisões societárias, quais são as implicações de decisões tributárias, quais são as implicações de fazer um contrato ruim, um contrato do Google, um contrato do contador. Nada contra contador, gosto, tenho na nossa operação, mas cada um no seu galho. Contador é contador, advogado é advogado. Sim. Então, são decisões empresariais que muitas vezes são tomadas e podem, se evitadas, também evitar um problema muito grande lá na frente, etc, etc. Então, é todo esse calhamaço de questões que a gente está envolvido junto com as minhas sócias, que graças a Deus eu tenho o prazer de trabalhar junto com elas, e a honra de estar junto com elas e aprender sempre com elas também. Mas é todo esse ramo de iniciativas que a gente chama de hub de negócios, é um ecossistema de negócios que a gente está envolvido aí dentro da nossa atividade. Que bacana, Dimas. Parabéns. Eu conheço imagina. algumas dessas iniciativas, a gente conversa, troca figurinha Uhum. de algumas delas. E uma coisa que eu sempre pergunto antes da gente encerrar o podcast é o que você recomendaria para alguém que quer se desenvolver, né? Que quer se desenvolver como pessoa, como profissional, como líder. Um livro, um filme, um curso, qualquer coisa. Legal. O que você indicaria? Cara, Para você no começo da sim. carreira ou para quem tá ali? Não, eu tenho um livro que para mim, assim, foi muito legal, que inclusive a gente mencionou aqui, que é o Augusto Cury. O livro chama Nunca Desista dos Seus Sonhos. Cara, aquilo lá é um tapa na cara. Porque ele faz uma análise, no bom sentido, né? Óbvio. Mas ele faz uma análise de pessoas históricas que a gente conhece, governantes, etc., que tiveram vários traumas, várias negativas de vida, várias insatisfações, etc. E essas pessoas, de alguma forma, agiram da forma que a gente conversou aqui.
se movimentando, se adaptando às situações e principalmente não abrindo mão do que movimenta ela, que é um sonho. Então, chama Nunca Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Cury. Já teve, acho que, algumas edições. O livro é excelente. Aborda ali uma série de exemplos inspiradores. Ele, Augusto, teve uma participação tem uma participação muito grande na minha vida ainda, no momento que eu tinha dificuldades, etc., com relações societárias, relações de sócios, etc. Ele foi uma pessoa que falou, cara, faça isso porque senão vai acontecer isso, você tem que fazer isso porque vai acontecer isso. Sabe, tipo assim, a história do mentor? E o livro me ajudou. E aí o contato com ele também me ajudou nesse aspecto para dar uma chacoalhada. Então, serve também para as questões empresariais, porque a gente, como empresário, enfrenta desafios. Você tem, reclamação trabalhista que você fica decepcionado com a pessoa. Você tem, às vezes, a sua margem de lucro que você não consegue enxergar. Você, o que eu faço? Você tem o seu concorrente que vende sem nota e ele consegue ter mais expansão no mercado que você. Ou promete coisa que não dá Promete coisa que não cumpre. Uma série de questões que são ligadas ao ambiente empresarial. Mas tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, o que move a gente são sonhos, são aspirações. Então, esse livro fica a recomendação. Nunca desista dos seus sonhos. Excelente. Show de bola. Olha, espero que esse episódio tenha agregado para você, tanto quanto agregou para mim aqui, com várias surpresas, inclusive, e que tenha ajudado você no seu desenvolvimento como pessoa, como profissional, como líder. Se iluminou 1 metro do seu caminho e permitiu que você desse mais esse passo e se colocasse em movimento, nós cumprimos aqui o nosso papel. Se você puder, manda esse episódio para alguém que você entende que está nessa mesma jornada, curte, se inscreve, tudo que você sabe que pode fazer para ajudar a gente. Tá legal? Dimas, obrigado mais uma vez. Mais uma vez, valeu. Te admiro. Sou muito grato por todas as conversas, os cafés. Muito bacana você estar aqui. Com certeza teremos outras conversas como essa. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns aí pela iniciativa novamente. Pessoal, aproveitem aí. Se tem alguma coisa que inspirou vocês, joga esse vídeo para frente e estamos à disposição aqui para ajudar, transbordar, se movimentar. Esse é o caminho também para a realidade empresarial aí. Um abraço a todos aí. Valeu, um abraço. Valeu, Paulo. Obrigado. Obrigado, Tamo Paulo. junto. Até o próximo.